A unção de Davi nos mostra que é o Senhor quem escolhe as pessoas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nessa passagem, Davi foi ungido. E ele nem foi chamado para estar com eles à mesa, né? Mas o Senhor diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E muitas vezes, as situações que vão acontecendo na nossa vida fazem com que nós esqueçamos de quem o Senhor nos criou para ser. Faz com que as coisas sejam mais fortes. Mas a gente vê que aqui, Davi tinha um coração rendido a Deus. Davi não era o maior homem, o homem de estatura maior, aquele que tinha aparência de quem iria para uma guerra, mas Davi tinha o coração de servir ao Senhor em todo o tempo. E o Senhor, ele é atraído pelos corações. Não importa uma vida em que diz que eu sirvo a Deus, mas e seu coração? Diante de Deus, o que importa é o nosso coração estar limpo e puro diante dele. Davi errou? Muitas vezes. Mas Davi falava: ai de mim, Senhor, que pequei contra ti. Senhor, me perdoa. Ele tinha esse coração voltado ao Senhor para poder cuidar e zelar das coisas que Deus deu para ele. E mesmo quando ele se pegou distraído e fez aquilo que era contrário à vontade de Deus, ele pegou e pediu perdão. Ele se arrependeu e buscou arrependimento ao Senhor. Muitas vezes, a gente passa por algumas coisas e não reconhece. Davi não era orgulhoso. Davi tinha a humildade de reconhecer aquilo que ele tinha feito de errado. Davi não tinha a vanglória da posição que ele estava. E ele foi uma pessoa muito íntegra com aquilo que o Senhor deu para ele. Mesmo ungido, podendo atacar Saul, ele não fez. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque Saul também tinha sido levantado por Deus, tinha sido aprovado por Deus e depois reprovado. E assim ele teve a sucessão por Davi. Mas ai de mim me levantar contra uma autoridade. Uma autoridade que o Senhor levantou. Ai de mim. Davi tinha humildade. E essa humildade do coração é que nós precisamos. A sua vida no secreto fala muito mais alto do que a tua vida que você finge ser. Não estou dizendo aqui que ninguém está fingindo ser nada, mas a gente precisa ser sincero. Quantas vezes deixamos as aparências falarem mais alto? As aparências, a aparência de santidade, a aparência de religiosidade, a aparência de espiritualidade, a aparência. Não é a aparência que Deus vê, é o coração. Um coração quebrado e contrito, aonde o Senhor possa falar, atuar, e aonde o Senhor é quem dê a palavra final. Porque Davi, quando ele se sentia, quando ele tinha que batalhar, Senhor, eu devo ir? Não devo ir. Eu devo fazer ou não devo fazer? E isso com o Espírito do Senhor sobre ele. Olha que poderoso isso. Quantas pessoas são cheias do Espírito Santo e não têm coragem, às vezes, de olhar e perguntar para Deus. A nossa unção depende do quanto nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. E a identidade de Davi, ela foi firmada não pelo que ele fazia com as mãos humanas, porque ele era pastor, mas com o que ele fazia para o Senhor no secreto dele. Então,
que nós possamos ter um coração humilde. Um coração humilde, manso. Que nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor colocou em nós e nós possamos reconhecer as nossas falhas, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós paramos, aquilo que o Senhor quer corrigir em nós, que nós possamos ouvir a Ele, estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos ter um coração rendido ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, firma a nossa identidade. Senhor, que o nosso coração esteja rendido a te dar graças, a te dar louvores, Pai. Ô, Senhor, não por causa de aparência, Senhor, mas, Senhor, porque o Teu Espírito, Senhor, é quem faz, é quem nos conduz, Senhor. Ah, Pai, que o nosso coração esteja, Senhor, firme, Pai, para estarmos, Senhor, em Tua presença em todo tempo. Não porque nós queremos mostrar para alguém, Senhor, mas, Senhor, para poder exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça em nome de Jesus, Senhor. Sonda nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, Pai. E corrige-nos, Senhor. Corrige-nos, Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, quando estava, Senhor, fazendo algo que não era do Teu agrado. Corrige-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E guarda o nosso coração, Pai, para não pecarmos contra Ti. Que a Tua palavra esteja escrita, Senhor, nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, estarmos íntegros diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, Pai, porque o que importa é agradar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Fiquem com Jesus. Até mais.